Você já tentou estudar para concurso público, mas se sentiu muito perdido em relação a qual carreira escolher, qual concurso prestar, como organizar a rotina ou como elaborar um cronograma de estudo de fato eficiente para você? Eu já me senti perdida em diversos desses aspectos, então justamente por conta disso eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês alguns pontos que eu considero bem importantes para quem está iniciando essa jornada. Com certeza são pontos que eu gostaria muito de ter ouvido no início da minha preparação. Se você está chegando agora por aqui, meu nome é Juliana Lira, eu sou procuradora do Estado do Paraná há 13 anos e atualmente também trabalho com mentorias e cursos para concurso. E este é o episódio 1 da nossa série do edital A Posse. Nessa série eu vou compartilhar com vocês estratégias e técnicas de estudo, experiências, vivências, erros e acertos da jornada de preparação. Eu lembro que na época da minha trajetória de concurso público, eu amava ler depoimentos de pessoas que já tinham sido aprovadas, tudo o que elas fizeram, a metodologia que elas aplicaram, o que funcionou, o que não funcionou, e assim eu ia testando tudo na minha trajetória de preparação. Algumas coisas funcionaram muito para mim, outras não, mas foi dessa forma que eu encontrei a minha metodologia de estudo. Então o objetivo aqui é justamente compartilhar com vocês essas experiências e essas vivências. Então vamos lá? Bom, um dos aspectos que eu considero muito importantes é a escolha da carreira. Atualmente nós temos diversas grandes áreas de concurso público, como concursos públicos de carreiras jurídicas, carreira policial, carreira bancária, a carreira de tribunais e diversas outras áreas. Todas essas áreas possuem as suas particularidades, como, por exemplo, as matérias cobradas, os assuntos cobrados, os temas mais incidentes, as etapas do concurso, as fontes de cobrança, as bancas que normalmente organizam os concursos daquela carreira específica. Então, quando a gente leva em consideração, na nossa organização do estudo e na elaboração do cronograma, as especificidades da carreira, a nossa preparação é muito mais estratégica e é muito mais direcionada. Com esse foco único, a gente consegue direcionar o nosso estudo em relação a todos esses aspectos que eu acabei de pontuar para vocês. E com essa base única, com essa base muito bem feita e com essa base forte, a gente consegue se dedicar a diversos concursos da mesma carreira. Vou dar um exemplo aqui para vocês de concursos de procuradorias. Então, quem se prepara para procuradorias consegue fazer a prova de procuradoria federal, procuradoria estadual e procuradoria municipal, porque a base é única, o direcionamento é único e é muito coincidente. Pode ter uma característica ou outra diferente? Sim, mas isso é o mínimo. Diferente, por exemplo, de uma preparação para a magistratura e de uma preparação para a procuradoria. Por mais que existam características, matérias e assuntos coincidentes, uma prova, por exemplo, de direito constitucional para a magistratura é diferente de uma prova de constitucional para procuradorias. Por quê? Porque nas provas existe muito o viés de carreira. Então, quando a gente escolhe essa carreira, quando a gente tem um foco e um direcionamento, a gente ganha tempo e a gente passa a não dispersar muita energia. Diferente é a situação de uma pessoa que, por exemplo, ela aproveita diversas oportunidades de concurso público. Então, sai concurso bancário, ela faz concurso de carreira jurídica, procuradorias ou magistratura, ela quer fazer também. Então, ela quer aproveitar todas essas oportunidades, achando que com isso ela vai passar mais rápido. Mas nessa circunstância, há uma dispersão de foco e uma dispersão de energia muito grande. Não só em relação ao estudo dos temas, ao estudo das matérias, mas também ao estudo das especificidades de cada concurso. E os concursos hoje em dia, eles estão cada vez mais específicos. Então, ter essa escolha de carreira, esse foco e esse direcionamento, isso faz sim uma enorme diferença e representa um ganho de tempo absurdo na jornada de preparação para concurso público. O segundo aspecto está relacionado à análise de um edital. Depois que você escolher a carreira, vale muito a pena baixar um edital de um concurso anterior da carreira que você escolheu. Porque nesse edital existem informações muito importantes, informações muito preciosas que vão direcionar a elaboração do seu cronograma de estudo e, consequentemente, a organização da sua rotina de estudo. E quais são essas informações? As matérias cobradas ali no edital do concurso da carreira que você escolheu, os assuntos que são cobrados, o peso de cada uma das disciplinas. Normalmente isso está expresso no edital, mas nem sempre. Algumas vezes você vai ter que buscar essas informações em uma prova anterior da carreira. E também as etapas do concurso. Muitos concursos possuem prova objetiva, outros concursos possuem prova objetiva e discursiva, e outros provas objetiva, discursiva
e oral. Saber de antemão as etapas do seu concurso vai fazer com que desde o início da sua preparação você leve em consideração todas essas etapas. E aí a gente passa para o terceiro aspecto da nossa análise, que é a resolução de uma prova objetiva da carreira que você escolheu, de preferência a prova mais recente. Então, depois que você escolher a carreira, depois que você analisar o edital e coletar algumas informações importantes, é hora de também coletar algumas informações importantes na prova do concurso da carreira que você escolheu, porque nem sempre essas informações estão no edital. Nesse momento, não se preocupe com quantidade de erros ou quantidade de acertos. O objetivo aqui é outro. O objetivo é analisar essa prova, ver quais são as fontes de cobrança, ou seja, é uma prova que cobra muita legislação, é uma prova que cobra conhecimento doutrinário, cobra muita jurisprudência? É uma prova mais legalista? São questões mais diretas ou são questões mais interpretativas? Qual o peso de cada uma dessas disciplinas? Lembra que eu comentei com vocês que nem sempre a informação do peso está no edital, mas ela com certeza vai estar em uma prova da carreira. E esse peso, ele está muito relacionado à quantidade de questões de cada uma das matérias. Existem matérias que têm uma quantidade maior de questões quando comparadas às outras matérias. É o que nós chamamos comumente de matérias do núcleo duro. E cada carreira tem um núcleo duro de matérias diferente. E as outras é o que a gente chama de matérias secundárias. Então, nesse momento de resolução das questões objetivas da prova, é hora de analisar essas informações. Tudo isso para que você tenha precisão para elaborar um cronograma de estudo estratégico, eficiente e que de fato leve em consideração as informações da sua carreira. Desse modo, você vai ter aquela sensação de estar se preparando de forma estratégica, específica, direcionada e com muito foco. Isso traz muita motivação para o processo de preparação para concurso público. E agora a gente chega no quarto aspecto muito importante e muito precioso, que é a elaboração de um cronograma de estudo. Então, depois que você coletar as informações do edital e depois que você coletar as informações da sua prova, você vai organizar um cronograma de estudo que leve em consideração as fontes de cobrança do concurso, ou seja, se cobra lei seca, doutrina e jurisprudência, essas fontes de cobrança precisam estar no seu cronograma para que você se prepare para cada uma delas. É importante levar em consideração também o estilo da banca examinadora para conseguir encontrar também os pontos de dificuldade. Você pode fazer isso inserindo no seu cronograma um tempo específico para resolução de questões objetivas. Dessa forma, você conhece as bancas examinadoras que normalmente são responsáveis pelo concurso da carreira que você escolheu. Você consegue identificar os seus pontos de dificuldade e com isso ter a oportunidade de fazer revisões mais detalhadas. Você consegue treinar o ritmo de resolução de questões e isso vai fazer uma enorme diferença na gestão do tempo da sua prova objetiva, ou seja, são muitos benefícios. E também inserir nesse cronograma tempo específico para as revisões periódicas. Tão importante quanto adquirir conteúdo é revisar esse conteúdo para que você aumente a sua retenção e aumente a sua assimilação. E lembra que eu comentei com vocês que algumas informações do edital e algumas informações da prova são importantes para fins de elaboração inicial desse cronograma de estudo? Pois bem, um aspecto que é muito importante é o peso de cada uma das disciplinas. Quando você for elaborar o seu cronograma de estudo, é importantíssimo levar em consideração o peso dessa disciplina. Então, se nós temos, por exemplo, as matérias constitucional, administrativo, tributário, processo civil, se são matérias de maior peso, são matérias que no seu cronograma inicial precisam ter uma exposição um pouco maior quando comparada às outras. Se todas as outras possuem o mesmo peso, você vai ter uma proporção de tempo diferente em relação àquelas de maior peso no seu cronograma. Isso também vai fazer com que o seu cronograma e a sua organização levem em consideração as especificidades do concurso, as especificidades da carreira. Vocês conseguem perceber como a escolha da carreira, a análise do edital, a resolução de uma prova fazem muita diferença na hora de elaborar uma estratégia de estudo? Pois bem, esse foi um dos erros que eu cometi durante a minha jornada de preparação. Assim que eu iniciei, eu simplesmente não olhei
edital de carreira, eu não olhei, não resolvi também uma prova anterior, e o meu início de formação de base para o concurso de procuradoria, ele não foi muito estratégico, muito pelo contrário, ele foi quase 100% focado no estudo do material doutrinário. Eu deixei a lei seca um pouco de lado, infelizmente, porque para mim não era muito confortável estudar a lei seca, só que se a lei seca vai ser cobrada no seu concurso, a gente precisa inserir tempo para o estudo da legislação no nosso cronograma. Do contrário, a gente não vai se sair bem na prova. E a gente quer se sair bem na prova. Eu também não fazia as revisões periódicas, porque o meu objetivo era avançar no edital, então eu fui deixando essas revisões de lado. Eu não tinha periodicidade também com o estudo da jurisprudência, e tudo isso caía na minha prova. E eu fui deixando um pouco de lado por não conhecer a importância dessas informações na hora da elaboração de um cronograma de estudo. Então, justamente por isso é que eu estou compartilhando aqui a preciosidade dessas informações para vocês e desses aspectos também, e como isso impacta toda a nossa jornada de preparação para concurso público. Bom, essas foram as considerações acerca dos aspectos importantíssimos para a gente levar em consideração no início da nossa jornada, no início da nossa formação de base, para que esse estudo, ele de fato seja eficiente para o objetivo que você deseja, que é a aprovação e posse na carreira que você escolheu. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui para eu saber, e também para trazer outros vídeos importantes sobre essa jornada de preparação. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários que eu vou dar um jeito de gravar um vídeo sobre a sua dúvida. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum episódio dessa série do edital A Posse, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo.